It is widely recognized that artificial intelligence has enormous potential for social good, promoting the achievement of the Sustainable Development Goals, developing knowledge societies, and accelerating human progress. AI can help address many of humanity's most critical social issues, including those related to education, the sciences, culture, media, access to information, gender equality, and poverty alleviation. AI offers major opportunities if it develops in respect of universal norms and standards, and if it is anchored in peace, humanism, and sustainable development. Rapid technological advancements in AI, as well as other advancing technologies such as robotics, big data analytics, and the Internet of Things, are transforming disciplines, economies, and industries. L'intelligence artificielle, comme toutes les grandes transformations technologiques, elle va radicalement transformer l'économie. Elle va transformer les systèmes de valeurs, elle va transformer les différentes verticales des industries par la donnée, par l'utilisation qu'elle va faire de la donnée. C'est un défi technologique, un défi humain, un défi de développement, de progrès de l'humanité qui dépasse certainement ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle. Some artists work with paintbrushes, some artists work with guitars, some artists now work with algorithms, and that's giving us a whole new view on human creativity, on computer creativity, and a whole new set of art. Once you use artificial intelligence to make the drones fly, you can use them for all kinds of things. Today we use it to deliver blood, medicine, vaccines, but tomorrow those same exact drone systems can be used to video World Heritage sites as you're trying to identify changes over time, or to try to monitor population movements or agricultural developments. If we have information that is automated, if we have information that can reach citizens very fast, timely, accurate, then you are saving lives. That is where I think artificial intelligence can contribute. On peut dire que dans tous les domaines, on peut se servir aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour améliorer le niveau de vie des populations, pour améliorer le niveau de compétitivité des entreprises. L'intelligence artificielle est un domaine extrêmement important où les pays africains ont intérêt à investir, notamment dans la recherche, notamment aussi dans le développement de nouvelles applications, pour faire en sorte que cela soit un moteur dans la transformation du numérique. At the same time, artificial intelligence and automated processes, as fueled by big data, present a series of challenges in terms of ethics, access to information, freedom of expression, democracy, and the right to privacy. The rapid rise of AI requires UNESCO to advocate in favor of the development of AI based on rights, openness, and accessibility while ensuring a multi-stakeholder approach. Les risques, c'est qu'on avance trop vite sans avoir des débats démocratiques, des débats de société sur vers où on veut aller. Ce n'est pas parce que c'est techniquement faisable que nous devons avancer dans ce sens. Les modèles de décision de type machine learning vont intégrer forcément des biais. Ces biais, ils peuvent renforcer des discriminations et donc il importe de définir des règles éthiques pour corriger ces biais et fournir aux acteurs économiques, sociaux, des outils qui vont permettre de corriger ces biais. Typiquement dans un réseau social, je mets ma photo, mes croyances religieuses, la ville où je suis né, et en brassant ces informations-là, en les croisant avec d'autres utilisateurs, le réseau social va être capable de déterminer des choses sur moi que j'ai pas forcément dites. Et du coup, là, on est dans un risque parce qu'on est dans une information déduite que j'ai pas maîtrisée. Et c'est notamment les risques liés à la vie privée, à travers notamment la surveillance, l'utilisation abusive des données personnelles des citoyens, des utilisateurs, mais aussi les risques liés à la liberté d'expression. Je pense à certains exemples qui existent aujourd'hui de certaines sociétés dans lesquelles l'espace public est soumis à une surveillance extrême grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Right to privacy, freedom of expression, access to information and knowledge, gender digital equality, cultural diversity, open data for development, research and training, media and information literacy on AI. How can we ensure that artificial intelligence serves human progress and promotes human rights? How can artificial intelligence be harnessed to build inclusive knowledge societies
and achieve the 2030 Sustainable Development Goals. Policymakers need to establish regulation that ensures for accountability and transparency in algorithms, as well as allowing for users to have methods of redress or remedy where their rights have been violated or even denied. L'UNESCO peut être l'espace où différents pays partagent des expériences, partagent des outils, partagent des réflexions sur comment on peut avancer vers une intelligence artificielle plus éthique, plus transparente, au service de l'humain. Il faut mesurer l'impact de l'intelligence artificielle quant aux objectifs de développement durable. Avec l'intelligence artificielle, ces opportunités vont permettre à tous les jeunes dans le monde, permettre à toutes les sociétés dans le monde de vraiment adresser ces questions différemment. C'est de nouvelles technologies, donc c'est des opportunités avant qu'ils soient des risques. On pourrait tout à fait imaginer que l'UNESCO puisse définir des valeurs fondamentales que toute intelligence artificielle déployée et qui traite de la question des humains puisse être définie par l'UNESCO au niveau international et reprise par des organismes au niveau régional. Half the world, only 50% have access to digital life. The other 50% are offline. And we can't benefit from artificial intelligence when some of us are offline. Leave me not behind. Leave no one behind. Bom dia! Bem-vindos e bem-vindas ao Fórum Regional de Inteligência Artificial da América Latina e Caribe. Bienvenidos y bienvenidas al Foro Regional sobre Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe. Welcome to the Regional Forum on AI in Latin America and the Caribbean and the University of Sao Paulo. We are very happy as UNESCO to have different stakeholder groups here today from both the private sector, the media, civil society, the technical community, international and regional organizations, and academia with us in the room here today for the 2 days that we will spend together talking concretely about how AI can be harnessed to contribute to sustainable development in Latin America and the Caribbean. The overall purpose of this forum is to raise awareness and promote reflection on the opportunities and challenges that AI poses. Also, to highlight the relationship between AI and the SDGs. We hope that this forum, and are confident that this forum will, inform and support the development of national strategies that maximize the potential of AI in Latin America and the Caribbean. We also hope that the conversations that will occur over the next 2 days together will ensure that the region uses AI as a lever for development and that we established reinforced regional cooperation in the region in the field of AI. We also hope that during the coffee breaks and lunch breaks, the conversations that will occur between the different stakeholder groups here from Latin America and Caribbean will encourage new partnerships and reinforce cooperation and the establishment of both regional and national strategies that ensure AI is harnessed not only for good, but also for sustainable development. We have an exciting agenda over the next 2 days. We will talk about inter-American and international cooperation, the importance of multi-stakeholder approaches on AI, AI and scientific research and environmental management, the ethical dimensions of artificial intelligence, and how AI very concretely can be harnessed to meet Agenda 2030, algorithmic transparency and bias, the future of learning and competencies, and cultural diversity. A packed agenda for 2 days. We know that Brazil has wonderful, strong coffee, so we hope that you will be drinking that coffee during the coffee breaks so that you can engage with us in conversations in the framework of the panel during the question and answer sessions, because the intention of this forum is really to ensure this dialogue both between the wonderful panelists that we have here today, and I thank the speakers who are sitting in the first couple rows for making the trip from all over the world, but also for the participants in the room that in the question and answer sessions, we hope to hear from you, and particularly the great expertise and best practices that exist in the Latin America and Caribbean region that can be scaled on a global level. A couple of logistics before we begin the opening ceremony. We encourage you to tweet
You can use the hashtag #HumanAI. This is the hashtag of all of the work UNESCO is undertaking in the framework of AI. This forum will be translated in English, in English, in Spanish, and in Portuguese. If you do not have your headsets are available at the entry. They will ask you for an ID. Please, if you do not already have one during the coffee break, feel free to go out and grab one. That way we can make sure that this conversation is both multi-stakeholder and in multiple languages, which is also at the heart of the commitment of UNESCO, is to look at how AI changes multilingualism and the preservation of languages. Lastly, I would like to underline that UNESCO is very pleased to be here today. Artificial intelligence is completely transforming the way we work across all 5 of our sectors and our 2 global priorities. It changes the way in which we think about education and the future of learning. It changes the way we think about how AI can be harnessed to address climate change and environmental challenges around the world. It changes the way in which we think about the ethical dimensions of AI. It changes the way in which we think about journalism and algorithmic bias and the future of access to information and freedom of expression. And lastly, it changes the way in which we think about creative industries. It changes the way we think about cultural diversity and how AI could be used, for example, to help preserve world heritage and natural heritage around the world. So we are happy to be here today to work with our partners that we will hear from momentarily to encourage these kinds of conversations, but also partnerships in order to implement our mandates. I would like now to start with the opening ceremony, and I'm very pleased to invite onto the stage first and foremost, our host, and we are very happy to be at the University of Sao Paulo here today, Vahan Agopian, President of the University of Sao Paulo. Next, I would like to invite His Excellency, Mr. Marcos Pontes, astronaut and Minister of Science, Technology, Innovation, and Communications of Brazil. Next, I would like to invite Moez Shakshuk, Assistant Director General for Communication and Information at UNESCO. Next, I would like to invite Achilles Zaluar, Ambassador from the Ministry of Foreign Affairs of Brazil. Next, I would like to invite Lydia Brito, Director of the UNESCO Office in Montevideo and the Regional Bureau for Science in Latin America and the Caribbean. Next, I would like to invite Catherine Grigsby, Director of the UNESCO Cluster Office for the Caribbean in Kingston. I am pleased to also invite to the stage now Marlova Jovcelovic Noleto, Director of the UNESCO Office in Brasilia and UNESCO Representative to Brazil. Next, I would like to invite Vitor Menezes, Secretary of Telecommunications from the Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communications of Brazil. Next, I would like to invite Mauricio Ribeiro Gonçalves, Secretary of Applied Technologies from the Ministry of Science, Technology, Innovation, and Communications of Brazil. And lastly, I would like to invite Maximiliano Martinhão, Coordinator of the Brazilian Internet Steering Committee. So as you can see here on stage for the opening ceremony, this represents the incredible cooperation both between UNESCO headquarters and our very dynamic field offices in Brasilia, in Kingston, and in Montevideo, but also across the ministries in Brazil, as well as with civil society. So we're very pleased to have you up on stage with us today, and thank you very much for being here. Without further ado, I would like to start the opening ceremony and invite our very generous host, Vahan Agopian, President of the University of Sao Paulo, to give his opening remarks.
morning, ladies and gentlemen. Welcome to University of São Paulo. Welcome to São Paulo. It's a great pleasure to host this important meeting here in our university. And on behalf of our Minister of Science, Technology, Innovation and Communication, astronaut Marcos Pontes, I would like to welcome and to greet all of our participants and say that for us it's a great opportunity to interchange and to interact with our visitors and to show a little bit what we are doing here at the University of São Paulo, but also what are carrying on in Brazil in this subject. I am very glad that that this forum has selected the human approach for such an important subject as is in artificial intelligence. As we are dealing with this subject for the last at least 3 decades, it's very glad to see that now we are really taking care of these new facilities, the new tools for the development of society to be analyzed in the anthropodynamical aspects. So welcome, have a nice meeting, enjoy yourself in São Paulo in Brazil, and I am sure that we are going to get a very good output, and I'm sure that we are going to enjoy these results and to use the outputs for the future research. Thank you. Thank you very much for those opening remarks. Now I am pleased to invite to the stage Moez Shakshuk, Assistant Director General for Communication and Information of UNESCO. Obrigado. Thank you very much. I'm very pleased to be here. So His Excellency Mr. Marco Pontes, Minister of Science, Technology, Innovation and Communications of Brazil. Mr. Vahan Apoigan, Rector of the University of São Paulo. Mr. Maximiliano Martinau, Coordinator of the Brazilian Internet Steering Committee, CIG.br. Mr. Ambassador Achille Zaluar, Director of the Department of Science and Technology in the Ministry of Foreign Affairs of Brazil. Excellencies, dear colleagues, Lydia, Marlova, and Catherine. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you to the Regional Forum of Artificial Intelligence in Latin America and the Caribbean. To organize this regional forum, UNESCO worked closely with a number of partners here with us today. This includes working most directly with the Brazilian Network Information Center, NIC.br, through its Regional Center of Studies and on the Development of the Information Society, CITIC.br, the Brazilian Internet Steering Committee, CIG.br, and the Brazilian government through its Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication. I would also like to thank the University of São Paulo and Microsoft as partners, IBM and Brascom for their institutional support, and Observacom and the United Nations Economic Commission of Latin America and the Caribbean, UNECLAC, for their cooperation in the organization of this forum. The overall purpose of this forum is to raise awareness and promote reflection on the opportunities and challenges that artificial intelligence and related technologies pose to societies, governments, private and non-profit organizations, and citizens. Over the next 2 days, the forum will also explore the potential of artificial intelligence for achieving the Sustainable Development Goals, particularly in the fields that UNESCO specializes in within the UN system: education, the sciences, culture, and communication and information. As all in this room know, research in the field of artificial intelligence is advancing and at breakneck speed, raising a number of legal and ethical questions. Such questions include: how far can a machine's autonomy and its decision-making power be allowed to go?
If an accident occurs, who is responsible? How can we ensure that artificial intelligence does not reproduce or exacerbate existing biases and discrimination, including against women and minority groups, and of course, including indigenous people? These and many other questions remain unanswered. In recent years, national, regional, and public and private strategies and frameworks have been developed to address the challenges posed by artificial intelligence. We see a quickly increasing number of countries around the world that are elaborating such national strategies and public policies, including in Latin America and the Caribbean. UNESCO has followed these discussions with interest and has actively participated in the elaboration of several of the strategies and frameworks developed. There is currently a need to address the ethics of artificial intelligence at the global level through an universal human-centered approach. We believe that now is the time to bring the discussions on the ethics of artificial intelligence to the international level, including all stakeholders from developed, but also from developing countries. We believe that UNESCO has a unique role to play, and we are committed to developing the standard-setting instrument, and of course, achieve this with all of you, and through an inclusive, omni-stakeholder process, and not multi-stakeholder, Demi. As part of the UN family, UNESCO brings to debates on the ethics of artificial intelligence at a global perspective. As a specialized agency, we provide a specific focus on education, the sciences, culture, and communication and information, as well as to examine the global ethical implications for peace and sustainable development and our global priorities of gender, equality, and Africa. UNESCO's mandate calls for a human rights-based, a human-centered approach to artificial intelligence that does not deepen divides between and within countries. Ladies and gentlemen, in the spring of 2019, UNESCO's World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, COMEST, published a preliminary study on the ethics of artificial intelligence to help inform UNESCO's reflection in this area and the desirability of a standard-setting instrument in this field. Some of the most crucial ethical issues of artificial intelligence identified in this study include issues related to culture production, gender biases, social exclusion, decision-making, journalism education, and democratic processes. These issues are more will be explored through the upcoming panels over the next 2 days together. And it's my pleasure to share with you that at UNESCO's General Conference this past November, just 2 weeks ago, our member states decided to mandate the organization to begin a process to develop a recommendation on the ethics of artificial intelligence. The organization is therefore embarking on a 2-year formal process in order to elaborate this international standard-setting instrument that will advise governments on policies and practices related to the ethics of artificial intelligence, and specifically on the implementation of these ethics principles. In this process, UNESCO will call upon not only its member states and an ad hoc expert group, but stakeholders from the public and private sector, technical community, media and academia, civil society, and international organizations to come together to discuss the elaboration of this instrument. The discussion will include civic forums and omni-stakeholder consultations that are at the heart of the UNESCO's deliberative work. In the development of the recommendation on the ethics of artificial intelligence, UNESCO's Internet Universality framework can serve as an important guide. Internet Universality is founded on the Rome principles for a human rights-based, open, accessible, and a multi-stakeholder approach towards the development of Internet-related policies and governance. These Rome principles have been applied through the Internet Universality indicators in Brazil and other countries. And I would like to thank particularly Alexandre and Demi
and their teams for their outstanding work. I also invite other countries in the region to follow this example of applying these indicators for their self-assessment and thus inform their digital transform plans with real facts through a bottom-up multi-stakeholder processes. This approach can for sure guide our reflection on artificial intelligence development and ethics as outlined in the recent UNESCO publication on steering artificial intelligence and advanced ICTs for knowledge societies. Ladies and gentlemen, this forum comes as part of a series of UNESCO's events on artificial intelligence, which took place in UNESCO headquarters in Paris, in Ben Guerir in Morocco, and in Beijing, China. This series will be followed for this region by an event for the Caribbean countries in Jamaica next February 2020. UNESCO's work in this area reflects growing awareness that artificial intelligence can help address many of humanity's challenges, including those related to education, access to information, and addressing disinformation and harmful content challenges, as well as language diversity and preservation, knowledge and sciences, culture, media, gender equality, and poverty alleviation. But to put these opportunities to good use, artificial intelligence must develop with respect to universality, recognized human rights and values. UNESCO is committed to continue to engage stakeholders from around the world in the co-development of principles and policies that ensure that the development and deployment of artificial intelligence is harnessed for social good. I am confident that the conversations over the next 2 days will chart not only a path forward, but also ensure regional and international cooperation in this field to ensure that our aspiration of an inclusive, diverse, ethical, and human rights-based artificial intelligence becomes a reality. Thank you very much. Obrigado. Thank you, Moez Shakshuk. It's my pleasure now to invite Maximiliano Martinhão, coordinator of the Brazilian Internet Steering Committee, CGI.br. Bom dia a todos. Quero, em nome do Comitê Gestor da Internet do Brasil, cumprimentar o senhor Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, astronauta Marcos Pontes, cumprimentar o senhor Moez Shakshuk, diretor-geral assistente para Comunicações e Informações da Unesco, o magnífico senhor reitor da Universidade de São Paulo, professor Vahan Agopian, em nome dos quais cumprimento todos os colegas do dispositivo de abertura. Senhoras e senhores, antes de falar em nome do CGI, vou mais uma vez contar uma história pessoal que eu cito toda vez que participo de debates sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina, inteligência artificial, coleta de dados, etc. Eu moro em Brasília. Não gosto de dormir fora da minha casa. Tenho filhos pequenos, 2 filhos pequenos. Né? E costumo pegar o primeiro voo que a gente chama de madrugadão, de Brasília para São Paulo, quando tenho que vir aqui a trabalho. Enquanto estou em minha casa me preparando para ir para o aeroporto, normalmente eu abro minhas redes sociais. Isso é de madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã. Né? E como eu faço isso com uma certa regularidade, começou a aparecer nas minhas redes sociais uma pergunta. O senhor tem problema para dormir? Aí eu imagino, se eu clico naquela pergunta, por curiosidade, o que poderia acontecer? Talvez em algum lugar do mundo ficaria registrado que lá em Brasília tem uma pessoa, eu, Max, que é insone. E talvez por isso começasse o algoritmo a projetar na minha rede social um conjunto enorme de produtos para fazer dormir. Travesseiro, chá, colchão magnético, enfim, todo tipo de coisa. Esse é um exemplo pessoal, um pouco jocoso, antigo, muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, mas é real, de como os algoritmos de inteligência artificial podem tomar caminhos estranhos. E, por isso, é importante esse evento que estamos aqui hoje. Assim, o Comitê Gestor da Internet tem a satisfação de, por meio do CETIC, apoiar o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o Ministério das Relações Exteriores, a Unesco, o escritório da Unesco no Brasil, na realização deste fórum
Regional sobre Inteligência Artificial. O CGI nasceu há quase 25 anos atrás e, desde sua origem, possui caráter multissetorial focado na busca de consensos entre o setor privado, a academia, o terceiro setor e o poder público, cada um no seu respectivo papel na governança da internet. Foi assim que, ao longo dos anos, o diálogo positivo entre os setores permitiu, por meio do NIC-BR, braço operacional do CGI, a construção de importantes iniciativas para o desenvolvimento da internet brasileira, tais como ter mais de 4 milhões de nomes de domínio debaixo do .br, somos os 10 países que superam 3 milhões de domínios no mundo, implementar uma rede de pontos de troca de tráfego no Brasil, elaborar cartilhas sobre segurança de internet e proteção de dados, promover a medição da qualidade da internet oferecida nas escolas públicas, estabelecer um centro de estudos de tecnologia web, que recentemente apoiou uma iniciativa do MCTIC em Brumadinho, o ministro astronauta Marcos Pontes esteve lá, lançando essa iniciativa. Criar também um centro de estatística sobre o desenvolvimento da sociedade de informação, o qual, desde 2012, é também um centro regional de estudos da Unesco. Além disso, o CGI desenvolveu, há 10 anos atrás, o Decálogo de Princípios da Internet Brasileiro, que foi consagrado no Marco Civil da Internet e compreende diversos princípios, entre os quais liberdade, privacidade, direitos humanos, governança democrática e colaborativa, universalidade, diversidade, inovação, neutralidade de rede, inimputabilidade da rede, funcionalidade, segurança, estabilidade, padronização, interoperabilidade e ambiente regulatório e legal. No ambiente da inteligência artificial, está claro para o comitê gestor a existência de uma corrida para liderar os aspectos cruciais do desenvolvimento das suas tecnologias associadas, numa junção de esforços intelectuais e financeiros que dará ao país desenvolvedor vantagens comparativas frente aos demais países do globo. Podemos afirmar que a inteligência artificial estará presente de forma pervasiva em todos os aspectos da sociedade, costumes e da economia, sendo essencial que, no seu desenvolvimento e aplicações, sejam observadas as preocupações de todos os atores potencialmente impactados por sua ação. Nas nações emergentes, a inteligência artificial terá papel importante no seu desenvolvimento socioeconômico, seja para criar e aumentar vantagens comparativas, seja para aumentar a qualidade dos serviços entregues pelos órgãos públicos à população. Nesse processo, é relevante a iniciativa da Unesco em ter realizado diversos encontros em diferentes regiões do globo, facilitando e promovendo a cooperação internacional e permitindo às autoridades dos países aumentar seu nível de prontidão frente à inteligência artificial, o que facilitará a definição dos papéis desses países no desenvolvimento da inteligência artificial. Para além dos benefícios da tecnologia, há também muitas incertezas em diversos aspectos de sua implementação, que precisam de estudos mais aprofundados, entre eles projetos de inteligência artificial aplicados em diferentes setores, compreender o alcance da inteligência artificial, entender seu aspecto econômico, as consequências sociológicas devidas de sua implementação, as possíveis mudanças no comportamento humano, a lógica dos algoritmos, o grau de regulação necessário, entre outros. Em todos esses campos, faz-se necessário aprofundar as iniciativas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico associado à inteligência artificial. Assim, o CGI saúda os trabalhos do MCTIC, liderados pelo ministro astronauta Marcos Pontes, para a construção de uma estratégia nacional de inteligência artificial. Da mesma forma, recentemente, o CGI aprovou apoio à iniciativa do MCTIC e da FAPESP para a implementação do Centro de Tecnologia Aplicada em Inteligência Artificial. Muito importante também é o CGI saudar os esforços da Unesco em articular discussões sobre inteligência artificial. Para além dos objetivos econômicos da inteligência artificial, a Unesco, por sua ligação às artes, à educação e à ciência, é talvez a agência do sistema ONU que mais compreende as dimensões humanas necessárias para o adequado desenvolvimento da inteligência artificial. O CGI entende que, assim como a internet, a inteligência artificial será mais rapidamente implementada quanto maior for o grau de envolvimento dos diferentes setores em seu desenvolvimento e implantação, e que a definição de princípios mínimos é primordial para que a tecnologia floresça. Deve-se ter a inteligência artificial como instrumento de desenvolvimento nas mãos das pessoas, para atender às necessidades do ser humano, não um fim em si mesmo. Em preparação a essa solenidade, deparei com uma proposta para o funcionamento da inteligência artificial realizada por um escritor de ficção científica que era obstinação de um irmão meu na adolescência, o Isaac Asimov, um dos maiores do gênero da ficção científica.
Em uma das suas obras, Eu, Robô, sobre robôs humanoides e inteligência artificial, ele escreveu as 3 leis que deveriam ser observadas pelos robôs e pela inteligência artificial. A primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E a terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Embora escritas há bastante tempo, debatidas continuamente, essas orientações podem ser o ponto de partida de análise sobre a inteligência artificial, em particular pela sua visão em defesa dos seres humanos. Desejo, em nome do CGI, que ao longo do fórum possamos compreender melhor as diferentes maneiras de implementar a inteligência artificial, maximizando os benefícios, reduzindo seus riscos e fortalecendo a cooperação internacional e multissetorial. O CGI agradece ao MCTIC, à Unesco e à USP pela realização desse evento e se mantém à disposição para contribuir com o desenvolvimento da inteligência artificial. Muito obrigado. Thank you very much, Maximiliano Martinhão. You know, before I came to Brazil, this is my first time in Brazil, on all social media platforms, they were sending me incredible ads about your beautiful country, as well as the University of Sao Paulo and the great work of CETIC. So something in that algorithm is targeting information very successfully. It is now my pleasure to invite to the stage His Excellency Marcos Pontes, Minister of Science, Technology, Innovation and Communications of Brazil, and also an astronaut. Oh, thank you very much. Good morning, everyone. It's really my pleasure to participate in this opening ceremony of this very important forum. And I'd like to say some words, but since we are in Brazil, perhaps it's more appropriate to use Portuguese, our beautiful language. So just switching here into Portuguese. So, eu gostaria de começar cumprimentando aqui o nosso reitor da Universidade de São Paulo. Obrigado por nos ter aqui nessa cerimônia. Gostaria de cumprimentar também o nosso assistente diretor-geral de Comunicações e Informações da Unesco. Gostaria de cumprimentar também nosso secretário nacional de Telecomunicações, Vitor Menezes, que tem trabalhado de uma forma muito intensa nesse projeto de inteligência artificial para o Brasil e para o mundo de forma geral. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essas conexões e como eu vejo tudo isso funcionando. Cumprimentar nosso secretário nacional de Tecnologias Aplicadas, o Brigadeiro Gonçalves, aqui também do lado. Nosso secretário nacional de Empreendedorismo e Inovações, Paulo Alvim, ali também outro. Esse grupo de 3 secretários tem trabalhado intensamente na formulação dessa política nacional de inteligência artificial e como que o Brasil pode, de uma maneira eficiente e ética, trabalhar com essas novas tecnologias. Queria cumprimentar o nosso Maximiliano Martinhão, hoje aqui representando o CGI, né? Nosso embaixador Aquiles, que eu quase considero ele como membro do Ministério, né, de tantos relacionamentos que nós temos, é um relacionamento muito estreito com o Ministério de Relações Exteriores, que nos permite, através da ciência e tecnologia, obter um contato e uma cooperação muito produtiva com países do mundo todo. Então, obrigado pelo trabalho, sempre junto ali da gente. Gostaria de cumprimentar Lídia Brito, né, diretor da Unesco, do escritório da Unesco em Montevidéu. Cumprimentar também a nossa Catherine Gribsby, diretor da Unesco, né, do cluster da Unesco em Kingston. Marlova, que a gente já se conheceu algumas vezes lá. Também parabenizar pelo trabalho, né, aqui no Brasil, do escritório da Unesco, que nos é de extrema importância, e também por todo o trabalho para que esse fórum acontecesse. Cumprimentar também o nosso presidente da FAPESP, né, Marco Antônio Zago, ali presente, o Dr. Pacheco também, diga-se de passagem, já foi reitor do ITA, né?
minha universidade, a gente sempre tem que chamar a atenção aqui desse fato, né? E dizer o seguinte, né? Eu queria começar fazendo uma comparação com a própria Estação Espacial Internacional. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Uma das visões que a gente tem enquanto você está no espaço e olha para a Terra é mais ou menos como esse planeta, como se fosse uma grande espaçonave, né, com uma tripulação aí de 7 bilhões de tripulantes. E com recursos limitados, com vários desafios a serem enfrentados, e transferindo isso para dentro da Estação Espacial Internacional, eu queria convidar a todos, né, a estarem comigo nesses próximos minutos dentro dessa Estação Espacial Internacional. Você está envolto nesse momento, né, por uma tecnologia que vai proteger a sua vida e dos seus companheiros ali de missão. Tudo depende do funcionamento correto dessa tecnologia. Você sabe que o ambiente ao redor dessa espaçonave é um ambiente extremamente hostil para a vida humana. Não existe a menor condição de você sobreviver no caso de perder essa sua espaçonave. E a sua sobrevivência depende do seu trabalho, depende do trabalho de cada um dos seus companheiros e da maneira como que nós interagimos e tratamos essa tecnologia. Mas a gente não está sozinho ali. Nós temos um centro de controle de missão em Houston, um centro de controle de missão lá em Moscou, com literalmente milhares de pessoas trabalhando e observando a cada segundo o funcionamento de cada um desses sistemas. Dentro da espaçonave, nós temos uma parte muito importante, um sistema importante, que é um sistema de comando e controle, onde todos os outros sistemas convergem as informações e dali nós temos o monitoramento, né, e o controle de vários sistemas que operam continuamente, 24 horas, 7 dias por semana, de forma a garantir a nossa sobrevivência ali dentro daquele ambiente tão complicado. Esse sistema de comando e controle, ele interage com cada um dos níveis, né, trabalha em vários níveis, desde lá dos sensores que pegam os dados brutos de vários sistemas, transferem esses dados com multiplexadores e demultiplexadores para um nível já de módulo, e depois de sistema, e depois chega lá no nível de comando e controle. E lembrar que são módulos construídos em vários países. Então, são módulos que têm uma arquitetura diferente, que tem que conversar um com o outro, assim como a própria tripulação, que é composta de pessoas de vários países, com línguas diferentes, culturas diferentes, visões diferentes. E isso é interessante da gente ter em mente quando a gente trata um problema. A pergunta que eu imagino que deve estar na cabeça de todo mundo: o que isso tem a ver com inteligência artificial? Né? Tem a ver da seguinte forma: nós usamos aquela tecnologia vista, né, que mantém essa espaçonave funcionando, vista do ponto de vista de culturas diferentes. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção a respeito dessa operação da Estação Espacial Internacional. Nós usamos as diferenças entre as pessoas, as diferenças culturais, de religião e tudo mais, para achar soluções de problemas comuns. E o que é mais importante para que tudo isso funcione é que nós saibamos ouvir. O treinamento de astronautas, o pessoal fala que é um treinamento muito intenso em várias coisas, na parte técnica, mas tem uma parte que muitas vezes não é chamar a atenção, que é o treinamento emocional e o treinamento de, vamos dizer assim, inteligência emocional. Como você vê as outras pessoas, uma parte como que você ouve a maneira como outra pessoa pensa e raciocina e coloca a sua opinião, né, no devido lugar, vamos dizer assim, não querendo impor a sua opinião como a certa, como a sua solução como sendo sempre a certa, mas sim ouvir o conjunto, que um problema que está aqui no meio, visto de culturas diferentes, de pontos de vista diferentes, pode ter alguém do lado de lá, pode ter a melhor solução para aquilo. E para que a gente sempre tome as melhores soluções, é importante saber ouvir, basicamente, o que acontece. É assim que eu vejo esse nosso planeta como um todo. Nós temos várias culturas, religiões diferentes, toda essa diversidade, e isso é importante a gente levar em conta e utilizar de uma forma produtiva, de uma forma eficiente para o bem-estar comum dessa nossa grande espaçonave que a gente chama de Terra aqui, né? E quando eu vejo a inteligência artificial, as aplicações são inúmeras, né, em muitas áreas, em praticamente todas as áreas. Hoje em dia, nós já vemos várias aplicações da inteligência artificial, vamos dizer assim, engatinhando no seu
no seu desenvolvimento, e para o futuro, mais e mais inteligência artificial vai ser utilizada. Mas é importante ter em mente que, da mesma forma que os sistemas dentro da estação espacial, eles estão ali para nos dar as melhores, para eles cuidarem, vamos dizer assim, daquilo do dia a dia, a cada segundo, a cada momento da operação, de coisas importantes para que nós, seres humanos, possamos sobreviver ali dentro com todas as nossas limitações. Eu vejo a inteligência artificial da mesma forma, como uma grande ferramenta, uma ferramenta muito poderosa, mas que, no final das contas, tem que estar sob o comando e a decisão final de seres humanos, que nós temos essa capacidade de juntar as ideias, de termos a emoção para nos ajudar no julgamento e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o aspecto que eu vejo. E cada vez mais nós temos desafios enormes nesse planeta, né? Pensando na nossa grande espaçonave, em termos de recursos, em termos de alimento, água, e tantas coisas que podem vir à frente, que nós precisamos nos preparar, né, para epidemias e etc. Mas não vamos falar só de coisa ruim, né? Tem muitas coisas boas que nós podemos fazer, né, dentro desse nossa grande espaçonave, que também vai necessitar de uma ferramenta tão poderosa como a inteligência artificial. Mas, como toda ferramenta, ela tem que ser... o uso dessa ferramenta depende da consciência dos seres humanos que utilizam essa ferramenta. Então, acho que esse trabalho da Unesco, esse trabalho das pessoas que se preocupam com a utilização ética da inteligência artificial tem uma importância muito grande para que, primeiro, essa ferramenta seja desenvolvida no melhor das suas qualidades, no melhor das suas potencialidades, mas também que as pessoas que vão construir e utilizar essas ferramentas façam de uma forma ética, de uma forma que justifiquem, né, o fato de a gente ser humano, né? Isso é importante, e temos essa capacidade de julgar baseado em emoções boas, né? Acho que a grande parte dos problemas que nós tivemos e temos nesse planeta surge das emoções ruins, né? E quando a pessoa começa a pensar só do seu lado, do ego, da questão do poder e tudo mais. Acho que é um momento mais do que certo para utilizar essa ferramenta, pensando na espaçonave como um todo, pensando no que outra pessoa pode fazer. Eu acho que é uma palavra que é pouco usada, né? E se vocês forem ver nos valores do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, vocês vão encontrar uma palavra lá que não parece muito comum ligada à tecnologia. Vai ter uma palavra chamada compaixão. E compaixão tem a ver com tecnologia. Eu acho que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, é você se colocar, lembrando que compaixão não é ter dó de ninguém, é você se colocar no lugar da outra pessoa e perceber o mundo através daqueles outros olhos, na situação que tiver. Nós temos pessoas em situações muito boas no planeta, temos pessoas em situações muito ruins. A gente tem que usar essa tecnologia, o conhecimento, a ciência, para ajudar essas pessoas e reduzir essas diferenças que nós temos. Eu acho que a inteligência artificial vai fazer uma diferença muito grande nesse planeta para o bem, para reduzir essas diferenças sociais, para poder achar soluções em conjunto e comandados pelas pessoas, né, de forma que nós tenhamos soluções mais rápidas, aquilo que a gente demoraria anos para ter uma solução usando métodos normais, vamos dizer assim, usando o nosso raciocínio, que é excelente, mas em termos de velocidade, em termos de conjunção, de mastigar essa quantidade de dados que nós temos, e vamos ter cada vez mais com a internet das coisas e outras coisas, outras coletas de dados, nós precisamos de um sistema que seja capaz de entender tudo isso, entender no sentido de congregar tudo isso em modelos que possam ser utilizados e a decisão final, né, seja nossa como seres humanos, e que esses seres humanos que tomem decisões sejam devidamente instruídos ao longo da vida, não só, e isso é importante também, matemática, física, química, os conhecimentos, mas também na questão de inteligência emocional e compaixão. Obrigado a todos. Né? Eu gostaria de, nesse momento, acho que eu já posso anunciar isso, que a gente vai ter uma assinatura. Então, nós vamos fazer uma assinatura de um acordo entre o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a FAPESP e o CGI, né, que dá partida nesse nosso empreendimento de laboratórios de ciência, de inteligência artificial no país, e esses laboratórios vão ser conectados em rede. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre eles, mas eu acho que é um momento muito importante para o país, e acho que esse
fórum é um momento mais do que ideal para que nós façamos essa assinatura, né, dessa cooperação. Então, gostaria de convidar, né, o Dr. Zago para ir aqui para a gente, presidente da FAPESP. Eu queria convidar também, né, o Dr. Pacheco, né, para estar aqui junto com a gente, importante aqui em como que nós planejamos tudo isso. Tá? O Dr. Pacheco é o diretor-presidente administrativo e técnico, né, da FAPESP. Eu queria convidar também o Eduardo Parajo, né, conselheiro do CGI. Cadê o Eduardo? Está por aí? Está aí. Então, vamos lá também participar. Muito bom dia. Apenas algumas palavras para saudar o nosso ministro Marcos Pontes, o nosso reitor Varran Copian, o embaixador Aquiles Aluar, os representantes da Unesco, e dizer que eu estou muito feliz, muito alegre de estar aqui hoje, por dois motivos. Em primeiro lugar, talvez nem todos se lembrem, a internet no Brasil nasceu na FAPESP. E, de fato, a FAPESP foi o berçário do NIC-BR, do CGI. E esse é o papel da FAPESP, é promover coisas que depois crescem além dela. O segundo motivo é porque estamos aí assinando este acordo, no qual o ministro, eu, Pacheco, trabalhamos intensamente nesses últimos meses, não é? Para a criação de centros de pesquisa na fronteira do conhecimento, em inteligência artificial e segurança cibernética, e financiados conjuntamente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e a FAPESP. Serão 8 centros, metade deles no estado de São Paulo, metade fora, e com participação de financiamento também das empresas privadas, companhias e assim por diante. E para atuar e resolver questões práticas em várias áreas de economia, de atividade, mas também para promover progresso do conhecimento básico e, portanto, nós esperamos que estes centros concentrem pesquisadores das mais diferentes áreas, matemáticos, físicos, ciências da computação, engenharia, medicina, agronomia, também das ciências sociais aplicadas, da economia e assim por diante. E, desta forma, no dia 18, não é, ministro, nós publicaremos o edital para começarmos as atividades para a busca daqueles que vão ser financiados.
Para terminar, além dessa oportunidade de trabalhar com o Ministério, que foi muito produtiva e interessante, também agradecer a participação do Comitê Gestor da Internet na elaboração deste pacote todo, uma vez que eles são agentes muito importantes nesta ação. Espero que isto resulte em desenvolvimento e é parte, então, da política nacional de ciência e tecnologia em inteligência artificial, ao qual se alinha também o governo do Estado de São Paulo, através da FAPESP. Muito obrigado pela oportunidade. Thank you very much, Minister Pontes, for your intervention. The signature of this AI laboratory is very representative of what we hope to cultivate in the framework of this forum, which is reinforced cooperation both at the national, international, and regional level in the field of AI. And this kind of multi-stakeholder partnership between the government, civil society, the technical community, and academia is absolutely essential going forward in order to establish informed AI public policies based on data and based on real situations on the ground in the national context. So congratulations to you and all of the partners in ensuring on this spaceship that we call Earth, reinforced cooperation in the field of AI. I was very struck by one of the elements that you underlined, which is the question of artificial intelligence, but also the need to ensure emotional intelligence and compassion, to make sure that we harness diversity in order to make the future of AI inclusive, diverse, and for good. And this is one of the essential messages of this forum going forward. And this international cooperation plays an essential role in making this vision a reality. You emphasize also another crucial aspect, which is that we must know how to listen. And this forum, again, is intended to be a platform to ensure that we can listen to each other and identify these best practices. The opening ceremony here today represents, again, very much the approach that UNESCO and our partners are taking, which is both the multi-stakeholder approach, but also the interministerial approach. And as you underlined, AI does not just concern one ministry, it concerns all of them. And this coordinated action that is representative in Brazil is something absolutely essential going forward. You talked about this question of how we must learn to listen, and before inviting you back into the room and passing on to the second panel, I would like to underline through a short video that the question of listening is also a question of defining what AI is. And one of the challenges that we have in working on artificial intelligence is to ensure that everybody understands what we are talking about when we are talking about artificial intelligence. Many times in conferences, we can see people on their telephones Googling what is AI. The first thing that comes up is a Wikipedia definition. And it's hard to engage in developing the future of AI, when the reality is that the majority of the world do not understand what we are talking about when we are talking about AI. So this is one of the commitments of UNESCO as well, is to ensure capacity building in this field. And before passing on to the next panel, we will show a very short video about what do we think about when we talk about AI.